É noite. A casa começa a ficar mais silenciosa aos poucos. O barulho diminui, as conversas vão baixando o tom, e aquele cansaço estranho que mistura alegria com exaustão começa a aparecer. O dia foi cheio. Talvez você tenha passado horas organizando, ajudando, resolvendo pequenas coisas que ninguém percebe, mas que fazem tudo acontecer. E agora você, finalmente, senta, talvez no sofá, talvez na cama, talvez olhando para o teto. E é justamente nesse momento, quando o barulho cessa, que o Natal começa a falar mais fundo. Porque o Natal quase nunca fala no meio da correria. Ele fala quando sobra silêncio. Talvez você esteja lembrando agora de cenas que se repetem todo ano e que a gente só percebe quando para. O barulho da garrafa de refrigerante abrindo e, sem ninguém combinar, todo mundo levantando o copo ao mesmo tempo. Alguém dizendo vamos agradecer. O cheiro da carne assada vindo da cozinha e tomando a casa inteira. As perguntas que nunca falham sobre trabalho, planos, vida amorosa. As mesmas piadas repetidas, que já não são tão engraçadas, mas que se tornaram parte da memória da família. Metade da mesa reclamando das uvas passas em tudo, como se reclamar delas fosse uma tradição tão importante quanto a ceia. Coisas simples, tão simples que a gente chama de banal. Mas talvez hoje isso esteja batendo diferente. Porque o tempo passa rápido demais. Porque algumas pessoas que sentavam à mesa em outros natais já não estão mais, porque a ausência ensina coisas que a presença nunca explicou. Porque às vezes a cadeira vazia pesa mais do que qualquer conversa. E mesmo quando todo mundo tá ali, nem sempre todo mundo tá inteiro. Tem gente sorrindo, mas cansada. Tem gente presente, mas distante. Tem gente que evita certos assuntos, certos olhares, certas lembranças. E mesmo assim, a mesa continua sendo montada, as pessoas continuam vindo. Existe um esforço silencioso de estar junto, mesmo quando não está tudo bem por dentro. Talvez a gente tenha aprendido errado sobre o Natal. Aprendemos que ele precisa ser perfeito, harmonioso, sem conflitos, sem tensão. Que a família precisa estar resolvida, que o clima precisa estar leve, que o coração precisa estar em paz. E quando isso não acontece, a sensação é de frustração, como se algo tivesse falhado. Mas o Natal nunca foi sobre perfeição. Nunca foi. O primeiro Natal não aconteceu num ambiente ideal. Não aconteceu num cenário preparado. Jesus não nasceu onde tudo estava pronto. Ele nasceu no improviso, na simplicidade, num lugar comum demais para ser lembrado e pequeno demais para chamar atenção. E talvez seja exatamente isso que torna o Natal tão próximo da nossa realidade, porque isso revela algo profundo sobre Jesus. Ele não espera que a vida esteja organizada para se fazer presente. Ele não exige uma família sem conflitos, uma história sem rachaduras, um coração sem cansaço. Ele entra exatamente onde a vida está, como está, no meio do barulho, no meio do silêncio desconfortável, no meio das conversas atravessadas e das histórias mal resolvidas. Talvez você esteja vivendo um Natal diferente do que imaginou. Talvez exista medo misturado com expectativa. Talvez exista saudade misturada com gratidão. Talvez exista amor, mas também exista distância. E tudo isso convivendo no mesmo espaço, na mesma mesa, na mesma noite. Jesus conhece esse lugar, ele conhece esse tipo de Natal. Ele não chega para fingir que nada dói. Ele chega para habitar a realidade como ela é, para se aproximar da família imperfeita, da mesa simples, da conversa incompleta, do coração cansado, não para exigir mudanças imediatas, mas para oferecer presença. Presença que acalma, presença que sustenta, presença que abre espaço para algo novo começar, mesmo quando ninguém sabe exatamente como. E talvez seja por isso que o Natal insiste em voltar todo ano. Não para nos lembrar do que está faltando, mas para nos lembrar de quem se aproxima. E quando Jesus se aproxima, até aquilo que parecia comum começa a ganhar outro peso, outro valor, outro sentido. Como se algo estivesse sendo preparado por dentro, devagar, sem alarde, no ritmo do coração. Porque junto com essas memórias bonitas, com o cheiro da comida, com as risadas e os rituais que se repetem, quase sempre existem silêncios. Silêncios que a gente aprende a conviver. Silêncios que ninguém combina, mas todo mundo sente.
aquela conversa que não acontece, aquele assunto que todo mundo evita, aquele olhar que passa rápido demais para não virar discussão. Às vezes é uma briga antiga, às vezes é uma palavra dura dita no calor do momento. Às vezes é só o acúmulo de coisas pequenas que nunca foram resolvidas e viraram distância. O Natal tem esse poder estranho de escancarar isso tudo, porque é quando estamos juntos que percebemos o quanto nos afastamos. É quando a mesa está cheia que a ausência emocional fica mais evidente. E talvez você esteja vivendo isso agora. Você está ali, mas sente que algo ficou pelo caminho, que o amor existe, mas está machucado. Que a união ainda é possível, mas parece difícil demais dar o primeiro passo. E o problema não é sentir isso. O problema é achar que você é único. Não é. Muita gente vive esse Natal tentando sorrir enquanto carrega conflitos não resolvidos, tentando aproveitar enquanto lida com a culpa, com o orgulho, com o medo de piorar as coisas se falar demais. Às vezes o silêncio parece mais seguro do que a conversa. Às vezes manter tudo como está parece menos doloroso do que tentar consertar. Mas deixa eu te lembrar de algo importante. O Natal nunca foi sobre fingir que está tudo bem. O Natal sempre foi sobre Deus entrando onde não está tudo bem. Jesus nasce num mundo dividido. Nasce num contexto de tensão, de opressão, de medo, de expectativa frustrada. Ele não nasce num ambiente emocionalmente saudável. Ele nasce num mundo que precisava desesperadamente de reconciliação. E isso diz muito sobre o tipo de amor que ele veio revelar, um amor que não foge do conflito, um amor que não se afasta por orgulho, um amor que atravessa a dor para restaurar o que foi quebrado. Talvez você esteja esperando a outra pessoa mudar. Talvez esteja esperando um pedido de desculpa que nunca veio. Talvez esteja esperando o momento perfeito, a palavra perfeita, a coragem perfeita, mas o Natal nos lembra que o recomeço quase nunca nasce em cenários perfeitos. Ele nasce quando alguém decide amar primeiro, quando alguém decide quebrar o ciclo, quando alguém decide não deixar que o orgulho fale mais alto do que a relação. E isso não significa aceitar tudo, nem fingir que nada aconteceu. Significa escolher o caminho mais difícil e mais transformador. O caminho do amor, o caminho da humildade, o caminho de dizer, vamos tentar de novo, mesmo sem garantias. Jesus não veio apenas para nos reconciliar com Deus. Ele veio para nos ensinar a nos reconciliar uns com os outros. Para mostrar que estar junto não é apenas dividir uma mesa, mas dividir o coração. Que presença não é só estar no mesmo ambiente, mas estar disponível. Que família não é perfeição, é compromisso. Talvez hoje o convite de Jesus para você não seja um grande gesto. Talvez seja algo simples, um olhar diferente, uma conversa que você vem adiando, um pedido de perdão, um perdão liberado, um abraço que quebra um gelo antigo. Às vezes um único gesto muda o clima inteiro da casa. Às vezes uma palavra abre espaço para uma história nova começar. O Natal nos lembra que recomeços são possíveis. Não porque somos fortes o suficiente, mas porque o amor de Deus nos sustenta quando nossas forças acabam, e quando Jesus está no centro, até as relações mais machucadas encontram espaço para respirar de novo. E talvez, enquanto essa noite avança, enquanto as conversas diminuem e os pensamentos se aprofundam, algo esteja sendo trabalhado dentro de você. Uma coragem nova, um desejo de não terminar o ano do mesmo jeito que começou. Uma vontade silenciosa de viver um Natal diferente. Não mais perfeito, mas mais verdadeiro. Porque quando a gente fala de recomeço, muita gente imagina uma mudança grande, visível, quase cinematográfica. Algo que acontece de uma vez e resolve tudo. Mas o recomeço que o Natal anuncia quase nunca é assim. Ele é silencioso. Ele começa por dentro. Ele acontece no coração antes de aparecer na vida. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas sobre Jesus. Ele não força mudanças externas antes de curar o interior. O nascimento de Jesus não foi um evento grandioso aos olhos humanos. Não teve aplauso, não teve palco, não teve anúncio para os poderosos. Ele nasceu pequeno, vulnerável, dependente, e isso revela algo profundo. Deus escolheu entrar
na história humana de um jeito que ninguém esperava, não impondo força, mas oferecendo amor, não exigindo perfeição, mas oferecendo presença. E talvez seja exatamente isso que você precisa entender hoje. O recomeço que Deus propõe para você não exige que você esteja pronto. Ele só exige que você esteja disposto a não endurecer mais o coração, disposto a não carregar para o próximo ano as mesmas mágoas, disposto a não viver apenas no modo sobrevivência, mas permitir que algo novo seja gerado dentro de você. O medo nos ensina a se proteger, a levantar muros, a evitar riscos, a fechar conversas. Mas o amor nos ensina a confiar de novo, mesmo depois de ter se machucado. E o Natal é esse convite estranho e poderoso para baixar a guarda, para admitir que sozinho a gente não consegue, para reconhecer que precisamos de ajuda, de graça, de cuidado. Jesus não veio apenas para nos ensinar a amar melhor. Ele veio para nos mostrar que somos amados, mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos, mesmo quando não conseguimos ser tudo o que gostaríamos. E quando essa verdade entra, algo começa a mudar. A culpa perde força, o medo diminui, o coração começa a respirar. Talvez você tenha chegado até aqui cansado de tentar ser forte o tempo todo, cansado de sustentar expectativas, cansado de fingir que tá tudo bem. E o Natal te encontra exatamente nesse lugar. Não para te cobrar mais um esforço, mas para te lembrar que você não está sozinho, que Deus decidiu caminhar com a gente, que Ele entrou na nossa história para não nos deixar mais sozinhos nela. Estar em família, nesse contexto, não é apenas uma obrigação social, é uma oportunidade de graça, uma chance de olhar para o outro com mais misericórdia, de perceber que todo mundo ali também está tentando dar conta da própria bagunça interior, que ninguém está completamente resolvido, que todo mundo carrega dores que não aparecem na conversa da mesa. E talvez o maior presente que você possa oferecer hoje não seja algo comprado. Talvez seja presença, talvez seja escuta, talvez seja paciência, talvez seja um coração menos armado. Jesus, ele nasceu para nos ensinar isso. Que o amor verdadeiro não grita, não pressiona, não humilha. Ele se oferece, ele espera. Ele constrói. O Natal não apaga o passado, mas ele abre um caminho novo a partir de agora. Ele não muda o que foi vivido, mas muda a forma como seguimos. E quando Jesus está no centro, o futuro deixa de ser apenas repetição e começa a ser possibilidade. Talvez você não saiba exatamente como as coisas vão se resolver. Talvez algumas conversas ainda levem tempo. Talvez algumas feridas ainda precisem cicatrizar. Mas algo já pode começar hoje. Um olhar diferente, uma postura diferente, uma decisão interior de não fechar o coração outra vez. Enquanto essa noite segue, enquanto o ano se aproxima do fim, talvez você esteja percebendo que o maior recomeço não é virar a página do calendário. É permitir que Jesus escreva algo novo dentro de você, devagar, com cuidado, do jeito dele. Talvez, depois de tudo isso, você esteja percebendo que o Natal não te pede grandes discursos nem decisões dramáticas. Ele te pede algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais profundo. Presença inteira verdadeira. Presença que escuta mais do que responde. Presença que observa mais do que acusa. Presença que entende que cada pessoa à mesa está carregando uma história que você não conhece por completo. Talvez hoje não seja o dia de resolver tudo, talvez não seja o dia de alinhar todas as conversas, de curar todas as feridas, de restaurar todas as relações, mas talvez seja o dia de começar, e começar, muitas vezes, é apenas não endurecer mais. É decidir que o amor ainda vale o esforço, que a família, com todas as suas falhas, ainda vale a tentativa, que a união não nasce da perfeição, mas da escolha diária de permanecer. Jesus nasce para nos lembrar disso, que a vida não precisa estar no controle para ter sentido, que as pessoas não precisam ser ideais para serem amadas, que Deus não espera cenários perfeitos para agir. Ele age no meio do que é real, no meio do que é simples, no meio do que é humano. Talvez o convite de hoje seja olhar para quem está perto com menos expectativa
e mais misericórdia. Talvez seja soltar um pouco do peso que você carrega tentando ser forte o tempo todo. Talvez seja permitir que essa noite seja só isso. Uma noite com gente, com conversa, com silêncio, com imperfeições e ainda assim cheia de significado. O Natal não exige que você esteja feliz. Ele te convida a estar presente. Não exige que tudo esteja bem. Ele te lembra que Deus está perto. E quando Deus está perto, mesmo as coisas inacabadas encontram descanso. Talvez amanhã nada esteja completamente diferente por fora, mas se algo dentro de você se abriu um pouco mais, se o coração ficou menos defensivo, se a esperança respirou nem que seja um pouco, então algo muito real já aconteceu. Porque os maiores recomeços quase nunca fazem barulho. Eles acontecem em silêncio, no fundo do coração, enquanto a vida segue. E antes de encerrar, eu quero te convidar a algo simples. Se puder, feche os olhos por alguns segundos. Respira fundo e apresenta essa noite a Deus do jeito que ela é, sem maquiagem, sem discurso, apenas com sinceridade. Senhor, obrigado por não desistir de nós. Obrigado por entrar na nossa história, mesmo quando ela não está organizada. Obrigado pela família que temos, do jeito que é. Cura o que está ferido. Aproxima o que se afastou. Dá descanso ao coração cansado. Ensina-nos a amar melhor, que a tua presença seja maior do que qualquer ausência. E que este Natal marque um recomeço silencioso, verdadeiro e cheio da tua paz. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que você ama. Talvez essa pessoa também precise ouvir isso hoje. E se você quiser continuar caminhando com a gente, se inscreve aqui no canal. Aqui é Fé Sem Palco. Fé vivida na mesa, fé no cotidiano, fé que reconstrói por dentro, que o amor de Jesus encha sua casa, sua família e seu coração. Feliz Natal!